Ô Saravalho, a pergunta é mais ou menos essa que a gente tem que fazer. Depois do anúncio do pacote fiscal, a frustração, e a gente vê um mercado totalmente pessimista com o que a gente vai ter aí no futuro. A pergunta é essa, né? Estão estopando o Brasil? O Brasil é stop agora? Deixa como é que tá, sai da posição, espera para ver se tem algum turnaround aí pela frente para a gente tentar ver Brasil de novo? O cenário está pior do que a gente está, né, do que já foi pintado, né? A gente pode ter mais pessimismo ainda pela frente? A pergunta, pelo menos esses últimos 2 dias, assim, até onde pode piorar, né? E aquela clássica pergunta assim, o que está no preço? Até ontem o dólar estava no preço R$6. A gente acordou de manhã e falou, não, R$6 não está no preço. Está no preço 6,5, 6,10, né? E até alguns exageros começam a aparecer nas redes sociais, enfim, nos fóruns de discussão, se a gente poderia ir com dólar ainda, patamares ainda maiores. Quando a gente fala a gente estava vendo na entrevista anterior em relação aos títulos públicos, né? Mas vamos olhar um pouco para a própria curva de juros, né? Há pouco tempo atrás, a gente estava questionando se a gente poderia chegar a 12%, né? Hoje, na verdade, melhor dizendo, ontem, né, um grande banco internacional, JP Morgan, ele colocou que o PIS, ou seja, quando nós estivermos terminando esse mini ciclo de aperto monetário, né? Primeiro ponto, a gente precisa lembrar que o mundo está no momento de afrouxamento monetário. O mundo está reduzindo a taxa de juros. O que a gente questiona aqui com todos os especialistas nos Estados Unidos, por exemplo, é qual vai ser o tamanho do ritmo de corte. Corta mais, corta menos, em que velocidade, até onde chega. O Brasil, a gente está questionando qual que é o tamanho do aperto, até onde a gente tem que ir com a Selic. E ontem, né, acho que a grande decepção, assim, não comentando, né, o que acho que já foi amplamente debatido por aqui, mas falando um pouquinho dessa visão de um investidor estrangeiro, que é o JP Morgan. Ele é um formador de opinião entre os estrangeiros quando olham para o Brasil. E ele falou o seguinte, ó, nesse ciclo de aperto monetário, a Selic vai ter que ir ao menos até 14,25 exatamente o número do JP Morgan. Hoje a curva de juros já precifica a Selic indo até algo próximo de 15%. É muito forte, né? E não tem, assim, eu já falei aqui várias vezes, pessoal, não tem outro assunto, né, nas mesas, nas corretoras, na Faria Lima, enfim, todos os investidores, seja local, seja estrangeiro, só tem um principal assunto, que é a trajetória da nossa dívida. Acho que o grande recado de ontem, né, não foi o seguinte, vamos reduzir a nossa dívida em algum momento. Não, acho que o recado foi que a grande decepção que o mercado está colocando no preço hoje é que talvez a gente reduza o ritmo. Então, assim, o pacote foi, vamos reduzir o ritmo de crescimento, né? Mas em nenhum momento se falou, se chegou na conta que a gente vai ter alguma inflexão, que você perguntou, da nossa dívida, da trajetória da nossa dívida. E essa é a preocupação. E aí não tem como, o investidor coloca isso no preço, e eu concordo com você. Acho que também tem um movimento técnico que está acontecendo agora no curto prazo, quinta e sexta-feira, sobretudo acho que no mercado, né, de dólar, tem um efeito ali também, vamos colocar outro efeito técnico que é por conta de feriado, pode estar influenciando também. Então os investidores aproveitam, né, sabe que tem menor liquidez, então, vamos acelerar esse processo. Mas quando a gente fala de ações, aí sim, eu acho que de fato tem um movimento de stop, né? A gente vê algumas ações que não poderiam, né? Por mais que tenha piorado o ambiente, o apetite de risco diminuiu, mas a gente tem boas ações que caíram ontem 5, 6, 7, 10% num único dia e continuam caindo hoje. Será que é para tanto, né? Então esse movimento é um movimento, sim, claro, de stop de algumas posições talvez menores, mais agressivas, mais ligadas ao Brasil. A gente está vendo esse contexto, sobretudo na B3, nas ações, né, especificamente. Ô, Marco, você falou ali, tá barato em relação a alguns desses ativos, mas com este cenário, né, ainda atual ali, a gente vendo o dólar nessas máximas, sem perspectivas até de fato, a gente estava até falando agora há pouco, eu e o Felipe, sem perspectiva para um rally de final de ano, né? Quem esperava ali, de fato, esse rally, com certeza não deve encontrar. Mas, na sua visão, né, apesar de todos esses desafios, ainda é possível encontrar algum tipo de oportunidade ou não? Eu pergunto mais pensando assim, por exemplo, varejo. A gente sabe especificamente que com esta isenção ali em relação ao imposto de renda,
tende a talvez ter um consumo até um pouco maior com o que sobra ali para algumas dessas pessoas e o varejo poderia ser beneficiado. Mas também, no contrapartida, ao mesmo lado, a gente sabe que isso pode trazer uma pressão inflacionária, juros altos, acaba pressionando. Como que você enxerga, na verdade, não tão nesse curto prazo, esquecendo ali esse rally, mas olhando um pouquinho mais adiante? Falando de uma forma bem simples aqui, né? Para quem acompanha fluxo de caixa descontado, né? Valuation. Vamos supor que a gente tenha duas principais variáveis, né? Então a gente tem o fluxo de caixa, né? Que é o lado operacional das empresas, e de certa forma está bem, né? Está saudável. A gente viu até hoje geração de emprego, nível de desemprego, é a parte de cima. Então a gente tem, de certa forma, um bom fluxo de caixa das companhias. Só que quando a gente faz a taxa de desconto, que é muito sensível para os valuations, essa taxa de desconto era 10, era 12, era 14, agora é 15, 16. O modelo de um fluxo de caixa descontado ele é muito sensível à taxa de desconto. Então você sobe essa taxa de desconto de 12% para 16%, seu valuation é muito menor. E é basicamente essa percepção de risco que o investidor está colocando na conta. Pô, será que essas empresas vão se financiar, né, vão ter essa taxa de desconto a 10% ou a 16% ao longo dos próximos 3, 4, 5, 10 anos de Brasil? É um pouco dessa discussão que a gente está tendo. Então a gente não, eu concordo com você que falta, de fato, né, um catalisador para ter esse rally de final de ano. A gente não tem esse comprador de marginal, mesmo que os valuations estejam extremamente descontados, né? Infelizmente, esse é o cenário de final de ano.